aqui. E, além disso, também a gente vai informar para vocês um relatório, né, o link de um relatório para vocês acompanharem aí todas as bonificações feitas no sistema de vocês, tá bom? Tranquilo? Joia! Então, vamos lá. Vocês já conseguem ver a minha tela aqui, CRM Bônus? Sim. Sim? Perfeito. Então, vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre cashback, tá? A gente utiliza bastante esse termo cashback ou giftback, né? Cashback, nós entendemos que é dinheiro de volta e giftback, presente de volta. É um termo que a gente gosta de utilizar bastante, justamente para encher os olhos do cliente, tá? Então, nós somos uma plataforma de bonificação, temos o objetivo principalmente em aumentar o faturamento aí das lojas, sempre a partir do incentivo à recompra, que hoje é o nosso módulo Fidelidade Autenticada, tá? Além disso, além de sermos uma plataforma digital, nós prestamos também consultoria, tá? Então, além do nosso suporte técnico, então toda vez que você precisar de um auxílio referente à plataforma, tá? A gente tem o nosso suporte que trabalha todos os dias e também nós temos aí um analista específico da marca. Deixa eu ver, só admitir, mas aqui alguém está tentando entrar. Joia. E aí também a gente tem o nosso analista específico da marca que vai cuidar aí de todos os parâmetros, né, referente a cadastro, campanha, boletos, enfim, tá bom? Então a gente sempre vai prestar consultoria para vocês em toda essa jornada que vocês estiverem com a gente, tá? O nosso objetivo também é aumentar aí o faturamento da loja de 10 a 20%, fidelizar o cliente, incentivá-lo à recompra e também aumentar a frequência dele na loja, tá? Um dos pontos importantes que a gente gosta de reforçar bastante no treinamento é sobre o engajamento, tá? A gente entende que qualquer projeto que hoje a gente faça, né, tanto pessoal como profissional, precisa de um engajamento, de um esforço, né, de irmos, né, até ao ponto exato para que aquilo, né, para que aquele projeto aconteça de fato. Para que dê certo, né, a nossa plataforma na loja de vocês, a gente precisa principalmente do engajamento do time de loja. Então, é o time de loja que vai estar em contato mais próximo com o cliente, né? Então, como o cliente vai saber que ele tem um giftback se eu, time de loja, não apresento isso para o cliente, tá? Então, principalmente, a gente entende que quanto mais você gerar bônus, mais vai ter o retorno para a loja. E aí a gente tem uma média, pelo menos 80% das vendas que passarem aí na loja, né, precisam ser bonificadas, tá? Então, vamos entender que a cada 10 vendas, pelo menos 8 precisam ser bonificadas. Dri, por que não 100%? Porque a gente entende que vai ter aquele cliente que não vai querer participar, ele não vai querer passar o telefone celular dele para se comunicar com a nossa plataforma, né? Para fazer todo o trâmite. E também pode acontecer que exista algum produto que já foi dado um desconto para o cliente, e aí, por opção da loja, a loja não quer bonificar o cliente. Então, por isso que a gente entende aí que é 80%, tá bom? Tudo bem, gente? Se tiver dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu vou mostrar para vocês agora todo o passo a passo de comunicação, tá? Então, o cliente ele vai receber algumas mensagens pelo SMS, tá bom? As duas primeiras mensagens ele vai receber no momento que ele estiver na loja, tá? E a terceira mensagem ele vai receber 3 dias antes do vencimento do bônus, tá? Então, vamos entender como que vai funcionar. O cliente ele vai receber um PIN de 4 dígitos no momento que você colocar o telefone dele na plataforma, automaticamente ele já vai receber um SMS nosso, tá? Esse SMS ele tem o objetivo em validar a veracidade do bônus e também traz segurança da informação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então o cliente ele vai receber uma mensagem assim, com o nome da marca, o PIN que ele vai fornecer para o vendedor e 2 links de acesso. O primeiro link ele vai clicar e vai fazer o opt-in, que é o termo de uso, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E o segundo link ele vai baixar o nosso aplicativo para conferir todas as compras que ele fez na loja. Dri,
é obrigado a baixar o nosso aplicativo? Não. Se ele quiser resgatar, ele é obrigado a baixar o aplicativo? Também não. Tanto para receber o bônus como para resgate, ele vai ter que ir direto na loja, tá? E vai ter que fazer através do Microvix. Mas a gente incentiva o cliente a baixar a nossa plataforma justamente para ele saber qual que é o bônus que ele tem ativo, qual que é a validade, qual que é a promoção da loja, tá bom? Então, por isso que é legal incentivar. Muito bem. Dri, como que fica o cliente que vai para minha loja e não leva o celular? Ou está sem internet, ou está sem sinal? No momento que o sistema pediu o PIN, como que vai fazer, né? Para estes casos, nós vamos liberar para vocês 10 vezes ao dia o código PIN Master, que é o 2018. Então, eu quero bonificar o cliente. Ele foi para minha loja sem o celular, né? Ou está sem bateria, por exemplo, aí no meu pedir o PIN, eu posso lançar o 2018 e eu já libero o bônus para esse cliente meu. Tudo bem? Perfeito. E aí nós temos a segunda mensagem, que é a geração de bônus, aonde a gente envia todas as informações referentes ao desconto concedido por cliente. Então ele já consegue visualizar conforme o valor da compra que ele fez, tá? A gente já calcula qual o percentual do bônus que ele vai receber, tá? Lembrando que este bônus sempre é para a próxima compra, tá? Ele não consegue comprar hoje de manhã e resgatar à noite, tá? Aí a gente também já manda qual que é a validade desse bônus e, inclusive, qual que é o valor mínimo ou mais que ele precisa fazer quando ele retornar na loja para fazer esse resgate, tá bom? Então, existem algumas regras que ele vai sim resgatar o bônus, porém ele precisa fazer um valor mínimo de compras que eu vou ensinar para vocês como que é feito o cálculo, tá bom? E aí nós temos a terceira mensagem que a gente encaminha para o celular dele um lembrete, tá? 3 dias antes do vencimento, dizendo que ele tem um bônus lá na loja que precisa ser resgatado. Neste momento aqui, eu vou então depois até mostrar para vocês um relatório que nós temos, que vocês podem estar utilizando para pós-venda, tá? Então hoje a gente tem bastante marca que utiliza esse relatório, tá? E traz o cliente de volta para a loja. Como assim, Adriana? Como a gente informa 3 dias antes do vencimento do bônus, pode ser que o cliente apague a mensagem ou ele não veja, tá? Para que esse bônus não seja perdido, a loja vai ter acesso a um relatório com todos os dados do cliente, como telefone, nome, valor do bônus, validade e principalmente quem bonificou esse cliente, tá? Se foi o vendedor 1, 2 ou 3, tá? E aí, através desse relatório, você pode fazer seu pós-venda da forma que você achar melhor e até mandar mensagem para o cliente. Olha, Adriana, você tem um bônus de R$100 aqui na loja. Se você não quer voltar para resgatar, esse bônus ele vence daqui uma semana. Então, algumas lojas têm um retorno muito bom, tá? Simplesmente fazendo aí um trabalhinho de pós-venda, tá bom? Pessoal, referente a essa parte de comunicação, ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum questionamento? Tá claro para vocês? Como que tá aí? Se tiver tudo bem, não tem problema. Eu sigo, mas se tiver dúvidas, obrigada, Fabiano. Fiquem à vontade novamente, tá? Para perguntar. Nath tá respondendo aqui, show de bola. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como que vai ser a mecânica de desconto, tá? Toda essa mecânica aqui foi fechada com a nossa área comercial. Se de repente não tiver certinha, tá? Quem for o responsável pela loja, só me dá um ok. Dri, olha, né, esse percentual tá errado, tá? E aí a gente ajusta, tá? Não tem problema. Mas eu vou explicar para vocês como que vai ser os percentuais de desconto. Lembrando que todo o desconto vai ser feito diretamente pela plataforma de vocês, pelo PDV, que é Microvix, tá? Vocês em nenhum momento vão abrir a calculadora e fazer cálculo com o cliente, tá? Mas eu vou abrir aqui a calculadora só para você ter uma ideia como vai ser o desconto. Então, vamos lá. O primeiro percentual que nós temos aqui é de 15%, que é o percentual de geração. Então, todo cliente que for na loja, aí vocês podem até fechar um valor mínimo de compras ou não, tá? Vai depender de vocês, tá? Geralmente a marca pergunta, Adriana, eu preciso ter um valor mínimo de compras? Aí já é a loja que decide, tá? Recentemente eu treinei uma loja de sapatos e aí o cliente disse assim, Dri,
eu tenho clientes que vêm na loja para comprar um cadarço, R$10. Você acha que é pertinente bonificar? Aí eu disse para ele o seguinte, depende, né? Esse cliente é um cliente que sempre compra na loja e faz compras grandes? Não. Então não é pertinente. Por quê? Lembra, vocês têm um pacotinho de bônus para distribuir para os clientes, né? Vocês fecharam um pacote de bônus com a gente. Por exemplo, 300 bônus, tá? Se eu for bonificar todo cliente que faz uma compra mínima, e talvez esse cliente nem volte mais, eu perco esse bônus de alguma forma. Então, assim, é legal depois vocês até alinharem entre vocês uma estratégia, né? Então, olha, a gente vai bonificar vendas a partir de R$100, tá? Por exemplo. E aí, estratégia vocês que podem traçar, tá? Então, por exemplo, o cliente ele foi na loja, deixa eu só abrir aqui a calculadora, e aí ele fez uma compra aí de R$800, por exemplo, tá? Quando eu lanço esse valor no sistema, o sistema automaticamente já libera um bônus de 15% para esse cliente, tá? Que é a geração de vocês. E aí, o cliente ele vai receber um bônus, né? Ele vai receber um SMS, lembra lá o segundo SMS? De R$120, tá? Então, este valor ele vai poder resgatar dentro deste período, tá bom? Então, a partir do segundo dia corrido da venda, ele já pode voltar na loja e fazer o resgate. E aí ele tem até 30 dias para retornar, tá bom? Então, ele vai lá, faz uma venda de 800, recebe um bônus de 120 para a próxima compra. Perfeito. Porém, existem umas regras que a gente até comentou aqui neste SMS aqui, tá? O cliente, ele vai precisar fazer um valor, uma compra mínima de um valor estipulado conforme o valor da compra, tá? Que o sistema vai calcular. Então, como que é feito esse cálculo para vocês entenderem? A gente vai utilizar a quantidade de 5 vezes mais o valor do bônus. Como assim, Adriana? Se o cliente ganhou um bônus de 120, para ele resgatar este valor integralmente, ele precisa fazer uma compra 5 vezes mais. Então, o sistema calcula 120 vezes 5, ele vai ter que fazer uma compra mínima ou mais de R$600 na próxima vez que ele voltar para resgatar. Este valor, ele já vai automaticamente nesse SMS do cliente. Então, ele já consegue identificar as regras do desconto concedido, como o valor do bônus, a validade e o valor mínimo de compras. Tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Porém, existe uma outra situação que acontece bastante, tá? O cliente, ele é obrigado a fazer uma compra mínima de R$600? Não é obrigado, tá bom? Porém, existem umas regras. Se ele retornar na loja para resgatar R$120, ele precisa fazer essa compra mínima. Mas digamos que ele não tem limite no cartão ou que ele não quer gastar 600. Digamos que ele volte na loja e ele gasta somente R$400, tá? Aí, coloquei R$400 no sistema. O nosso sistema, ele consegue identificar qual que é o valor mínimo de compras daquele cliente. E aí, quando a gente lança o valor menos que o mínimo, o sistema, ele lança um percentual de desconto proporcional para o cliente. Como assim? Aqui a gente tem o segundo percentual, que é o desconto máximo, de 20%. Esse desconto máximo, ele é uma trava que nosso sistema tem, que não libera mais que 20% de desconto para o cliente. Então, a regra é, toda vez que o cliente voltar na loja para fazer um resgate e não atingir o valor mínimo de compras informado lá na primeira compra, o sistema calcula o valor atual de compra por 20%. Como assim? Então, digamos que ele não fez R$600, ele fez 400. Então, o sistema calcula 400, valor atual da compra, vezes 20%. E aí, o bônus dele de desconto de resgate, naquele momento, vai ser de R$80 e não mais de 120, tá? Dri, essa diferença de R$40 é acumulativa? Não. Ele perde? Ele perde, tá? Então, essa regra é uma regra básica, tá? Por isso que é interessante o cliente baixar o nosso aplicativo, porque tem todas as regras lá. O ideal seria o quê? A loja incentivar o cliente a gastar, né?
o valor mínimo ou mais, para ele garantir o valor integral do bônus. Mas ele não é obrigado, tá bom? Então, caso o cliente questione por que o bônus dele é menor, aí vocês podem informar que ele não alcançou o valor mínimo de compras. Tudo bem até aqui, gente? Referente a essa mecânica de descontos, tem alguma pergunta? Ficou claro para vocês? Joia, tem uma pergunta aqui, ó, legal. Deixa eu só entrar aqui no chat. Vamos lá. A loja 11 está fazendo a seguinte pergunta. Eu tenho uma dúvida. O cliente comprou um produto X, ganhou o bônus, no dia seguinte decidiu vir na loja trocar o produto por outro de maior valor. Porém, ele tem um bônus e usa na troca. Acaba não pagando a diferença do valor ou paga o valor menor. Legal a sua pergunta. Se ele compra hoje e volta amanhã para trocar, o bônus dele ainda não está ativo no sistema, tá? Por quê? Porque a validade é a partir do segundo dia útil, tá bom? Por exemplo, se ele faz uma troca e existe a diferença do valor, tá? Ele vai resgatar o valor dele normal, tá? Desde que ele retorne e ele compre mais, tá? Como assim? É até uma dúvida de vários lojistas também, tá? Principalmente casos de troca. Então, por exemplo, o cliente voltou, ele fez uma troca e ele deu R$200 a mais de diferença. Desses R$200 a mais, você vai lançar no sistema como se fosse uma compra nova. E aí ele vai receber um bônus novo pelos R$200, tá? E aí, deixa eu ver aqui, ó, o finalzinho. Porém, ele tem o bônus e usa na troca. Acaba não pagando a diferença do valor ou paga um valor menor referente à troca. Na verdade, para ele receber o valor, ele precisa fazer um valor mínimo de compras, tá? Então, se ele devolver o produto, sei lá, ele gastou R$800, devolveu e pegou um produto menor. Aquela diferença de valores, a gente não tem como devolver o bônus dele, tá? A não ser que você cancele a venda no sistema, que seria o correto, tá? Você pode cancelar a venda no sistema e o bônus automaticamente é cancelado. E aí você inclui o novo produto com valor menor. Eu acho que seria mais o ideal, porque senão vai ter essa diferença de bônus, tá bom? Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas era exatamente isso que você precisava, que você me questionou aqui? Não sei se eu fui clara na minha explicação. Só me responde se eu conseguir te ajudar. Beleza. Tudo bem, gente? Então, assim, se ele trocou o produto e o valor é menor, o ideal seria cancelar a venda, porque aí o bônus também é cancelado, e você refaz a venda com um valor menor e ele vai ter um bônus menor, tá? Agora, se ele quiser já utilizar o bônus dele no dia seguinte, ele não consegue, porque o bônus só vai estar ativo 2 dias depois. Beleza? E para trocas de produto onde ele deu dinheiro a mais, esse valor a mais, vocês vão ter que inserir no sistema e vai gerar um novo bônus para aquele valor que ele está pagando, porque o sistema entende que é uma venda nova. Beleza? Show de bola. Gente, vou passar então para o próximo slide, que já é o sistema Microvix, tá? Gente, é muito simples mesmo. Vocês vão ver que não vai ter nenhum bicho de 7 cabeças aí para entender, tá? Então, vamos lá. As telas da CRM Bônus, elas vão subir automaticamente quando vocês chegarem no processo de pagamento, tá bom? Então, o que você faz antes do pagamento continua sendo da mesma forma, não vai mudar nada, tá? Então, vocês vão conseguir enxergar o nosso pop-up a partir do momento que você clicar lá em pagamento, tá? Qual é a informação que o nosso sistema vai pedir para que bonifique o seu cliente? O telefone dele com DDD, tá? Então, você vai lá, informa o telefone dele com DDD, põe o 9 na frente, tá bom? E é importante, assim, se o cliente já tiver o cadastro, confirme com o cliente se aquele telefone cadastrado é o mesmo, é o atual dele, tá? Por quê? Porque se você não editar o telefone dele, digamos que ele mudou o número, tá? Quando ele retornar para resgatar, ele não vai conseguir resgatar porque o número está errado, tá bom? Aí eu venho aqui, coloco então o telefone do cliente, tá? Aí, automaticamente, lembra lá da comunicação? Ele já vai receber o código PIN Master de 4 dígitos, tá? Aí,
você vai pedir para o cliente informar qual que é o PIN que ele recebeu no celular e você insere aqui no campo PIN. Dri, ele está com o celular descarregado, lembra? Podemos, então, abrir exceção e colocar o código 2018, tá bom? Aí, clico, então, aqui no roxinho, e aí ele vai aparecer a terceira tela, que é a tela onde nós vamos visualizar o bônus dele. Então, é importante essa telinha aqui, tá? Vocês estão vendo que aqui embaixo ele está aparecendo saldo, ele tem um valor na frente? Então, vamos lá. Toda vez que aparecer um saldo aqui no campo saldo, significa que o cliente tem um bônus para resgatar, tá bom? Beleza? E aí, o próprio sistema já vai liberar o desconto conforme o valor da compra dele. Então, se ele tem um bônus de R$18, ele fez uma compra de 200, o sistema já dá esse desconto e o restante você cobra do cliente. Beleza? Muito bem. Dri, e quando o saldo tiver 0, significa que o cliente está indo pela primeira vez na loja e está sendo feito um lançamento de bônus para próxima compra, tá bom? E aí, quando é lançamento, ele vai aparecer depois aqui uma telinha, deixa eu só passar aqui, com o bônus para a próxima compra, tá bom? É bem simples, gente, é bem simples. Então, voltando lá só para reforçar. O campo de saldo está preenchido, significa que ele tem este valor para ser resgatado naquele momento. Se o saldo estiver zerado, significa que ele não tem saldo, que é um lançamento de bônus, e o bônus vai ser concedido na próxima compra, e ele já informa no sistema qual que é o valor do bônus, e o cliente já recebe lá no SMS as regras de desconto. Tudo bem, gente? O Microvix, a parte do CRM, é só isso, tá? Como eu havia dito, é bem simples, tá? Aí eu queria ouvir de vocês se essa parte de visualizar o bônus ficou claro, ou se de repente alguém tem alguma dúvida. Pode falar, gente, não tem problema não. Como que tá aí para vocês? Fabiano disse que ok. Celular Shop também. O Everton tem joia. Camila, perfeito, gente. Tem uma dúvida aqui, ó, legal. Eu gosto disso. Vamos lá, escreveram aqui. Eu tenho outra dúvida. Em alguns casos, o PIN 2018 já foi usado todas as vezes. O cliente está sem o celular. Então, eu acabo fechando a janela do PIN e aparece um aviso de que ele não irá ser bonificado pela compra. Porém, no final da hora de finalizar, acaba aparecendo o valor de bonificação do cliente. Consegue entender? Consigo. Na verdade, é assim. Mesmo você clicando que não pode, que não vai bonificar, o sistema entende que você não quer utilizar aquele bônus naquele momento, tá? Mas, se, por exemplo, o cliente estiver na loja, estiver sem o celular, eu não conseguir bonificar naquele momento, o saldo dele fica guardado, tá? O que vocês podem fazer, tá? De repente, se tiver um movimento muito grande na loja, vocês podem, para pedir, para alterar a quantidade de vezes do 2018, tá? Dri, isso é possível? Pode ser possível, tá? Tudo vai depender de como que é o movimento da loja, tá? Deixa eu só ver quem que é o responsável aqui pelo cadastro de vocês. Celular Center. O Adri, pode estar falando com o pessoal da TI aqui, comigo ou com o Thiago. Joia, joia. Perfeito. Então, Mas assim, eu acho ó. que, assim, em tese, eu acho que 10 vezes o PIN Master é o suficiente, porque são realmente para questões bem pontuais, né? São casos Mas esporádicos. se alguma loja estiver tendo situações em que 10 não está sendo suficiente, pede para entrar em contato com a gente alinha com vocês aí esse limite. Perfeito, perfeito. Fechou e já respondeu aí até a pergunta. Só uma questão, licença. Desculpa, Adri. Oi, Regis. Isso, tudo bem, gente? Prazer. Tudo bem. Eu sou do time aqui da CRM. Só lembrando que
O PIN 2018, né, reforçando, como a Madrid disse já, é para quando o cliente, para não deixar de bonificar quando o cliente está sem o celular ou está sem bateria, para ele não deixar de ser bonificado. Porque quando a gente usa o PIN 2018, a gente não está em conformidade com a lei LGPD, porque o cliente precisa confirmar a mensagem, né, para falar que está de acordo. E assim é o correto. O PIN é uma emergência, né, Adri? É isso? Isso mesmo. É que, assim, foi até levantada essa questão, né? E foi até que eu reforcei, Regis. Às vezes a loja ela é grande, o movimento é grande, e as 10 vezes ela fica limitado. Então, assim, existe, né? Essa possibilidade existe, mas foi como você reforçou e a gente fala. É importante sempre utilizar o PIN do cliente, justamente por conta da segurança e a veracidade desse bônus, tá? Mas não tem problema. A gente, se tiver que abrir sessão, a gente vai ver caso a caso, né? Mas não Isso, tem claro. problema. Obrigado, Show Adri. de Desculpa bola. interromper. Nem vi que você estava aí, Regis. Tô quietinho aqui. Joia, show Tchau, de tchau. bola. Beleza, deixa eu ver. Eu achei que fosse bug do sistema bonificar mesmo. Não, tá? Não é, tá bom? Mas uma vez que eu não utilizei o PIN, ele não vai perder aquele saldo desde que esteja dentro dos 30 dias, tá bom? Beleza? Gente, alguma dúvida mais referente a essa parte do lançamento? Eu acho que é bem claro, acho que o Microvix é um dos sistemas mais fáceis aí quando a gente integra, ele é bem simples de entendimento, tá? Legal. Eu vou mostrar para vocês agora, né? Finalizando essa parte, a gente já finalizou, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre os relatórios, tá? Para vocês visualizarem como que funciona. Mas antes, né? Vou até colocar um pouquinho aqui na tela. Eu falei no comecinho sobre o nosso suporte, tá? Qualquer dificuldade, né? Ah, Edri, eu acho que bugou aqui a plataforma, né? Pode entrar em contato com o nosso suporte. É uma janelinha que fica bem aqui embaixo, quando você acessa o nosso link de loja, né, para ter acesso a relatórios, cancelamento, enfim. E aí você consegue falar com o nosso suporte todos os dias, tá? Segunda a sábado, das 6 à meia-noite, domingos e feriados, das 8 às 22. O nosso tempo de atendimento são 3 minutos, bem rapidinho. E também você pode nos contatar através de e-mail, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um link que vocês vão receber, tá? Esse link é o link loja, tá bom? Ele não vai ter aqui essa aba de lançamento bônus, tá? Porque o lançamento já é integrado aí no sistema de vocês, mas vocês vão ter alguns ícones específicos para utilização, principalmente de relatórios, tá? O cancelar bônus, ele provavelmente vocês não vão ter habilitado também, né? Lembra que nós falamos de cancelar bônus? Uma vez que eu cancelo a minha venda no Microvix, automaticamente esse bônus é cancelado, tá? Eu vou utilizar esse botão caso haja necessidade de fazer um cancelamento manual. Por exemplo, o meu sistema Microvix está fora, tá? O cliente veio na loja, ele devolveu o produto e eu devolvi o dinheiro para o cliente. Eu estornei lá no cartão porque o meu Microvix está fora, um exemplo, tá? Como que ele vai fazer sobre o bônus? O bônus, então, se eu fiz o cancelamento manual, ele não cancela manual. Então, eu vou entrar nesse ícone quando houver a necessidade de fazer o cancelamento manual de um bônus, tá? Então, aqui, a gente consegue visualizar todas as vendas que foram todos os bônus que foram feitos dentro de 48 horas, tá? Então, eu, lojista, consigo cancelar esse bônus dentro de 48 horas. Passou 48 horas, olha aqui o nosso botãozinho de suporte. É só acessar o suporte já entra em contato e já ajuda vocês, tá bom? Para fazer o cancelamento é simples, eu vou localizar o meu cliente, venho no listinho, ok, e clico ok novamente, e aquele bônus já foi cancelado e o cliente já recebe um SMS, tá? É bem simples. Muito bem. Vamos entender uma situação onde o cliente vai na loja e ele fala assim para a Natália, Natália, eu apaguei o meu SMS e eu sei que eu tenho um bônus. E eu queria ver se você consegue confirmar para mim o valor do bônus, a validade e também qual que é o valor mínimo de compras que eu tenho para fazer, porque eu apaguei tudo e eu não vi, tá? Aí a Natália vai lá, vai clicar na aba de clientes, vai vir aqui no busca
e vai colocar o nome do cliente, Adriana, e vem na lupa, tá? Se você colocar o primeiro e o último nome do cliente, é melhor, tá? Dri, eu quero consultar por celular. O celular do cliente, o final é 5530. Venho aqui, localizei o meu cliente. Clico em cima do nome do cliente, vai aparecer um histórico de compras dele, tá? Aqui eu consigo saber os dados do cliente, o bônus atual dele, tá? Então, aqui esse cliente tem um bônus, um saldo de bônus de R$ 96,46 que ele já pode utilizar, tá? Se aqui estiver zerado, significa que ele pode ter um bônus, mas não está liberado para resgate naquele momento. Aí aqui aparece a validade desse bônus e também o histórico de compras do cliente, tá? Então, por exemplo, aqui foi a última vez que o cliente fez uma compra na loja. Dia 23 de maio, ele comprou 643,5, tá bom? E aí ele tem um bônus ativo de 96,46 e ele utilizou 106, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar o histórico dele. Dri, ele quer saber a validade completa. Como que eu faço? Eu clico em visualizar e aí você vai localizar aqui a compra atual e aqui, ó, vai aparecer a validade início, a validade fim. Perfeito, Dri. Como que eu sei se esse bônus está ativo ou não? Status do bônus, tá? Ok? Aqui ele mostra também o valor da compra, o valor do bônus que foi gerado e se ele utilizou, por exemplo, tá? Vai aparecer aqui o valor utilizado e a data de utilização. Muito bem. E agora, para saber o valor mínimo de compras, localizo a compra, venho no ver SMS, e aqui, ó, na mensagem texto 2, eu consigo visualizar a mensagem de texto, tá bom? Então, esse link loja que vocês vão receber, vocês podem acessar para visualizar principalmente o histórico do cliente. Então, eu não preciso entrar no Microvix, fazer uma venda, simular uma venda para saber o histórico dele. Eu tenho acesso à aba de clientes, no qual eu consigo visualizar. Beleza? Muito bem. Dri, como que eu faço para aparecer o nome do meu vendedor nos relatórios, né? Eu sou gerente de vendas e eu quero saber se a Adriana, se o Regis, se eles estão bonificando. Como que eu faço? Primeira coisa, vocês vão ter que cadastrar ele na plataforma, tá? Então, eu venho aqui na aba de vendedores. Caso o link que vocês vão receber não esteja ativo a aba de vendedor, é só chamar o suporte aqui que eles habilitam na hora, tá? Como que a gente vai habilitar? É bem simples. Eu vou clicar aqui no verdinho. Aqui vai ter o nome da loja de vocês. Eu venho aqui, coloco o nome do meu vendedor. Não preciso preencher mais nada, tá? Deixa eu apagar aqui meu e-mail. Não preciso apagar nada. Dri, mas eu quero colocar. Pode preencher. Nome social, código master é o 2018. Pode colocar o celular do seu funcionário, o e-mail dele, pode gerar uma senha se você quiser, mas não tem necessidade, tá? Venho aqui e salvo. Caso haja necessidade de editar alguma informação que eu digitei errado, por exemplo, é só localizar aqui o meu cliente e venho na aba de editar. Beleza? Bem simples também. E por último, a aba de relatórios, tá? A aba de relatórios é o seu controle diário, tá? Ele te dá a possibilidade de opções por períodos. Então, se você quiser ver vendas bônus de hoje, você clica em hoje. Ah, Adri, eu quero verificar o histórico aí de uma semana. Clica em 7 dias, tá? E aí ele vai dar algumas caixinhas de acesso, como os bônus que foram gerados. Então, aqui ele vai aparecer o valor total de vendas, o percentual, né, que já vai estar parametrizado com a campanha de vocês, e qual que é o bônus que foi gerado referente àquele percentual. A quantidade de tickets, todas as informações dos bônus que foram resgatados dentro de 7 dias, ele vai me mostrar aqui também, tá? Se eu colocar o mouse aqui em cima do campo, ele me mostra o que é. Aqui nós temos, então, venda incremental. O que é venda incremental? É quando ele tem, por exemplo, um bônus de 100, ele resgatou e comprou mais 200. Então, ele te mostra quanto que ele comprou a mais.
E aqui, vendas agregadas, ele faz a somatória da primeira compra com a segunda compra do cliente, tá bom? Bônus perdidos é quando o cliente foi bonificado, não voltou mais para a loja e aquele bônus foi perdido. A gente informa a quantidade de tickets e o percentual de retorno, caso, né, tenha esse retorno aí para a gente. Deixa eu só liberar mais alguém aqui que está entrando, que deve ter caído. E aqui, bônus a vencer. Esse ícone, gente, que eu comentei lá no comecinho do treinamento sobre o pós-venda, ele é bem importante, tá? Então, como que vocês podem fazer? Se eu clicar aqui, eu vou conseguir identificar todos os vendedores que bonificaram. Então, se eu tenho 10 caixas, eu posso utilizar esse link, o mesmo link para os 10 caixas, tá? Não tem login nem senha. E aí, vocês podem controlar os seus clientes. Então, por exemplo, digamos que a vendedora Adriana, ela tem todos esses clientes que foram bonificados. Eu consigo visualizar a data de vencimento, o nome do cliente, tá bom? E também eu consigo saber o valor. Eu posso exportar essas informações para o Excel e trabalhar com este cliente, tá? Se eu quiser saber informações detalhadas sobre o meu cliente, eu vou clicar em cima dele, tá bom? E aqui, ó, já vai aparecer as informações do meu cliente. Se eu quiser ligar para o cliente Dani, eu tenho o telefone dele aqui. E aí, vocês podem trabalhar aquele pós-venda, né? Então, tá tranquilo na loja? Vai lá, começa a já mandar mensagem para o seu cliente. Olha, eu sou a Adriana, vendedora da Celular Center. Lembra? Você comprou aqui com a gente já tem alguns dias e você tem um bônus para resgatar. Olha, ele vence daqui uma semana. Você não quer retornar e fazer aí uma compra nova com a gente, já utiliza seu bônus. Então aí vocês podem trabalhar dessa forma, tá? Beleza? Aqui então tem períodos específicos, tá? E também todas as informações aí de consulta também. Gente, referente ao que eu tinha para passar para vocês, na verdade é isso, como eu havia dito, é bem simples o treinamento, bem prático, tá? Aí eu queria ouvir de vocês aí se ficou claro, se vocês já estão aí, né, já mais confortáveis em utilizar a plataforma, o que vocês acharam? Eu queria ouvir um pouquinho de feedback. Ó, o pessoal está colocando um coraçãozinho, joinha, né? A loja 11 gostou, perfeito, gente. Legal, é isso aí, tá? Fiquem à vontade para nos contatar, caso tenham qualquer dúvida. O Regis está aí, o Regis vai ser o cara que vai ajudar vocês em tudo. Olha o sorriso dele. E ele trabalha atrás de máquinas. Olha só, gente. Então ele trabalha muito feliz. As pessoas acham que é protetor de tela aqui do Teams, né? A gente tem máquina de jogo, né? Então na hora do almoço a gente pode mexer. Rodrigo, eu vou tentar trazer uma dúvida que eu acho que seja pertinente e aí ver se faz sentido para eles. Quando o mesmo cliente faz compras antes do período do vencimento do bônus, como é que funciona os bônus? Fica válido os dois, fica válido de valor maior? Perfeito. Na verdade, assim, se o cliente, por exemplo, comprou hoje de manhã, ele vai receber um bônus. E aí, à tarde, ele veio e ele comprou de novo, tá? O bônus do período da manhã com o período da tarde, ele soma. Por quê? É o mesmo dia, tá? E tem a mesma validade. Se ele comprou hoje e daqui 3 dias ele volta, o segundo bônus vai ter uma validade diferenciada, tá? Então, o importante é, sempre que o cliente voltar, verificar o saldo dele, tá? Muitas vezes esse saldo vai ser somativo, né? Ele vai somar, e muitas vezes ele vai ter um resgate para a próxima compra. Então, o importante é sempre ver a validade daquele bônus e não entender que o cliente ele pode acumular bônus na hora que ele quiser vir na loja e gastar usando o bônus. Não é dessa forma, tá? Porque se ele compra em dias diferentes, são validades diferentes. Tá bom? Beleza? Maravilha. Pegando o gancho, pessoal. Aproveitar para dizer a importância de comunicar ao cliente sobre a campanha, né? O cliente ele fica mais engajado, ele tem mais chance de voltar quando vocês informam, como bons vendedores que são, sobre a campanha, o bônus. E bonificar geral, gente. Bonificar geral. A meta é 80%. Quanto mais a gente bonificar, mais a gente vai ter
a volta na loja num espaço menor de tempo, né? Nossa intenção é que o cliente volte na loja em um tempo mais curto, quando na realidade ele não voltaria, né? Então, quanto mais a gente bonifica, mais o cliente volta e ele tem o valor mínimo que ele tem que comprar para poder resgatar o bônus, né? É 5 vezes, né, Dri? Isso, 5 vezes. Isso Então, mesmo. maravilha. Conto com vocês para a gente estar bonificando todos os clientes e falando da campanha para a gente trazer bons resultados. Perfeito. Show de Obrigado, bola. Adri. Obrigado, Adri. Imagina, eu que agradeço pela sua participação aí. Participe mais vezes. É importante nesse momento, Joia. né? Eles estão com a gente, né? E todo mundo está interessado aí em fazer mais retorno, tudo, é um treinamento de reciclagem. Conte com a gente sempre que precisar, né? Perfeito, isso aí. Não só quando entra, mas a gente está aqui disponível para Em toda resultagem, jornada, dúvidas, né? sim, Toda com jornada que vocês certeza. estiverem com a gente, é isso aí. Obrigado, Gente, Adri. imagina, assim que liberar já a gravação, tá? Aí eu já disponibilizo, mando para o Regis, tá bom? E o Regis encaminha para vocês, para de repente vocês recordar algum ponto, em alguma informação, tá bom? Gente, se não tem mais nenhum questionamento, novamente eu agradeço a participação. Sejam muito bem-vindos mesmo, tá bom? A gente torce bastante que vocês tenham sucesso. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana, bom final de semana aí para vocês, tá? E qualquer coisa, só chamar a gente aqui, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.